Bom dia, sou o Tenente Carvalho, do 1º do 9º Grupo de Aviação, Esquadrão Arara, e no ano de 2021 eu tive a oportunidade de realizar o CEAL, curso de especialização em análise operacional, e com os conhecimentos adquiridos nesse curso, juntamente com meu orientador, o professor Mauri, do ITA, e meu co-orientador, Capitão Silvestre, do IAOP, nós desenvolvemos o trabalho que será apresentado. O tema é Análise de métricas de eficiência operacional em missões de ressuprimento aéreo. Então, primeiramente, devemos definir o que é uma missão de ressuprimento aéreo. Essa missão ela visa o apoio logístico através de um lançamento aéreo. Esse lançamento aéreo ele pode ser tanto de carga quanto de pessoal. E no planejamento dessa missão, a carga ela deve cair dentro de uma área já pré-determinada, que na FAB essa área é denominada como zona de lançamento ou de forma abreviada como ZL. Porém, clareiras que atendam às dimensões mínimas estabelecidas pela FAB de uma ZL, que são 400 metros de comprimento por 400 metros de largura, elas são escassas na região amazônica. Então, ao planejar uma missão de lançamento para uma ZL restrita, seria interessante e importante calcular a probabilidade de acerto dadas as suas dimensões. Então, esse trabalho ele surgiu de uma carência de estudos sobre a eficiência dos lançamentos aéreos nesse tipo de missão, e o conhecimento obtido nesse trabalho ele pode ser utilizado para desenvolver a doutrina da aviação de transporte. O objetivo geral é analisar a eficiência operacional dos esquadrões de transporte no cumprimento das missões de ressuprimento aéreo. Os objetivos específicos são analisar quantitativamente os resultados dos lançamentos aéreos, calcular a probabilidade de sucesso da missão, dada a dimensão da zona de lançamento, e identificar as variáveis que possam influenciar no resultado positivo. Então, esse é um extrato de um brief de uma missão de lançamento aéreo, onde a área em destaque ela é uma ZL real localizada próxima à cidade de Campo Grande. E essa ZL em específico ela possui as dimensões de 1.600 por 890 metros. Então, essa é a visão que o piloto terá ao realizar o lançamento. Ele deve ingressar nesse eixo especificado e o navegador ele deve calcular o momento exato em que deve lançar a carga para que ela caia dentro das dimensões da zona de lançamento. Então, para isso, foi criado um banco de dados e esse banco de dados contém os resultados dos lançamentos aéreos registrados por 2 esquadrões da FAB. E adicionalmente foram coletados os relatórios de horas voadas dos tripulantes. E aqui vale uma observação. Atualmente não existe uma padronização para a confecção desses registros na FAB. Então, dessa forma, cada esquadrão os confecciona de maneira particular. Então, essas são as variáveis presentes no banco de dados, sendo que as principais são o trigama do 1P, do 2P e do navegador, juntamente com as suas respectivas horas de voo, e a posição e a distância da carga lançada. Então, no total, de 261 observações dos anos de 2016 a 2020. Então, foi sobre a metodologia do trabalho. Foi feita uma partição do banco de dados, sendo que 70% foi alocado para um banco de treino e 30% para um banco de teste. Esse banco de treino foi onde eu realizei a transformação dos dados para que eles passem a possuir uma distribuição semelhante a uma distribuição normal. E sendo que a área sobre a curva normal padrão ela vai ser igual à probabilidade. E no banco de teste, eu calculei o número de observações que realmente caíram dentro da dimensão desejada e dividi pelo total de observações. E com isso, o resultado foi a porcentagem. Então, observem que são métodos diferentes, porém que se convergirem no resultado final, isso pode comprovar a qualidade do método. Então, foram realizadas 100 partições e calculadas as médias de cada probabilidade e porcentagem para comparação. Analisando agora as observações, nós podemos verificar que há uma concentração delas numa faixa que vai de 0 a 200.
E como a nível de curiosidade, a lei de Pareto ela também pode ser aplicada nessa situação, onde aproximadamente 80% das observações estão dentro de 20% da faixa de distância. Então, para cada distância observada, elas foram inseridas em um plano cartesiano e em cada observação foram geradas duas novas variáveis, que são a sua projeção no eixo x e a sua projeção no eixo y. Então, essas variáveis do eixo x e y, apesar delas possuírem uma curva na forma de sino, através do teste de normalidade, nós rejeitamos a hipótese nula de que eles possuam uma distribuição normal. Então, foi feito transformações nessas variáveis de forma que eles possuam uma distribuição normal. Então, inicialmente foi tirado o valor absoluto das distâncias e, em seguida, o logaritmo desse valor absoluto. No entanto, como o zero é um resultado possível nesse experimento e como o logaritmo de zero ele tende a menos infinito, então foi somado uma constante, que no caso foi mais 10, para evitar esse problema. E como resultado final, obtemos os gráficos aqui da direita e já podemos perceber uma maior semelhança com uma curva normal. Por fim, foi realizado um teste de normalidade com Molgrove-Smirnov e, como resultado, nós não podemos rejeitar a hipótese nula de que esses dados possuam uma distribuição normal. Então, se eu quero calcular a probabilidade de um evento que envolve duas variáveis, inicialmente eu preciso verificar se elas são independentes ou não entre si. Então, com esse propósito, foi realizado o teste de Q² e, como resultado, nós não podemos rejeitar a hipótese nula de que as variáveis são independentes. E como as distâncias do eixo x e y são independentes entre si, então sabemos que um dado é observado na variável x, ela não vai interferir na observação da variável y. Ou seja, se eu quero calcular a probabilidade da carga cair dentro de uma faixa de valor em y e dentro de uma faixa de valor em x, essa probabilidade ela vai ser igual ao produto de cada probabilidade isolada. Então, esse cálculo de probabilidade para uma ZL de 400 metros por 400, aqui vale uma ressalva, ao inserir essa dimensão em um eixo cartesiano, então tanto a variável x quanto a variável y, elas vão variar do menos 200 ao mais 200. Então, essa probabilidade vai ser a probabilidade do valor absoluto, tanto de x quanto de y, estar dentro desses limites especificados. E lembrando, como eu realizei uma transformação no banco de dados para que eles possuam, que eu não possa rejeitar a hipótese de que eles possuam a distribuição normal, esses limites inferior e o limite superior, eles também devem ser transformados para que estejam na mesma escala. Então, o logaritmo inferior passa a ser o limite inferior, ele passa a ser o logaritmo de 0 metros mais 10, que é igual a 2,3, e o limite superior, ele passa a ser o logaritmo de 200 metros mais 10, que passa a ser a 5,34. Então, a minha probabilidade de sucesso para essa dimensão, ela vai ser a probabilidade do y transformado estar dentro desse limite, vezes a probabilidade do x transformado estar dentro do mesmo limite. Então, para isso, eu utilizei o programa RStudio para me auxiliar no cálculo. E foi feito da seguinte forma. Os dois histogramas na parte inferior à direita, eles representam as observações, tanto no eixo y quanto no eixo x. E sobreposto está uma curva normal. Essa curva normal ela foi construída a partir do valor da média das observações e do desvio padrão dessas observações. E podemos perceber que a curva normal ela é uma boa aproximação dessas observações reais. Então, o cálculo da área sobre a curva ela vai ser um bom parâmetro na hora de estimar a probabilidade. Então,
Nesse caso, para eu calcular a probabilidade de sucesso de uma ZL retangular de 400 metros por 400, vai ser a área sob a curva dentro desse limite, tanto inferior quanto superior. Por fim, eu multiplico a probabilidade do eixo y vezes a probabilidade do eixo x para encontrar a probabilidade final. Eu fiz esse mesmo cálculo para 200 metros por 100 e de 100 por 100. E aqui vale ressaltar também que à medida que eu diminuo essa área, a área sobre a curva ela também vai diminuindo. E, consequentemente, a probabilidade de sucesso ela também vai diminuindo. Como eu ressaltei no início do trabalho, foi criada uma rotina de partição, onde eu realizei esses cálculos 100 vezes. E para cada probabilidade, para cada proporção, eu retirei a média e comparei os dois resultados. Então, por uma área de ZL de 400 metros por 400, a probabilidade calculada a partir do banco de treino foi de aproximadamente 70%, ou seja, para uma ZL com as dimensões mínimas estabelecidas pela FAB, os esquadrões eles têm a chance de 70% de sucesso, enquanto a proporção observada no banco de teste foi de 75%, uma diferença aproximadamente de 6%. Já para uma ZL de 200 metros por 100, temos que a probabilidade calculada a partir do banco de treino foi de 23%, enquanto a proporção observada no banco de teste foi de 30%, uma diferença de aproximadamente 8%. E para uma ZL de 100 metros por 100, a probabilidade calculada no banco de treino foi de 14%, enquanto a proporção observada no banco de teste foi de 21%, uma diferença de 6,9%. Aqui podemos perceber uma particularidade. A proporção observada ela sempre foi maior do que a probabilidade, e essa diferença é praticamente constante com as diferentes áreas. Então, é possível realizar uma calibração no método a partir da rotina de partição. Então, essa calibração ela foi feita da seguinte forma: foi somada uma constante na área sobre a curva para cada eixo, para cada x e para cada y. E, novamente, retirei a média de cada probabilidade de cada proporção e realizei a comparação. Então, após a calibração, essa diferença que anteriormente era de 6 a 8%, ela passa a estar entre 0,36 a 0,9. Então, é um valor muito aproximado, muito próximo. Então, dito isso, esse método de cálculo de probabilidade de sucesso para a dimensão da ZL criada nesse trabalho, ela é válida. E, por fim, se eu agora quero saber, quero ter certeza de que eu terei 95% de certeza de que a missão será um sucesso. Então, quais que deveriam ser as dimensões para eu ter esse nível de confiança? Então, para esse pensamento, será necessário realizar uma elipse de confiança, que é da seguinte forma. Como nós temos um banco de dados bidimensional, a região de confiança para esse banco de dados ele pode ser representado por uma elipse. E essa elipse ela pode ser ajustada conforme a necessidade, e para que ela corresponda àquela região cuja probabilidade de acerto ela seja igual a 95%. Então, a elipse de confiança para 95% dos dados históricos, ela abrange uma região que vai do menos 455 no eixo x no eixo y ao 370 no eixo y e do menos 440 ao 400. Ou seja, caso fosse requerido uma probabilidade de sucesso de 95%, as dimensões da ZL deveriam ser essas. E aqui a nível de comparação, as dimensões mínimas estabelecidas pela FAB de 400 metros por 400 é praticamente a metade do valor requerido para 95% de certeza. Por fim, foi feita uma análise exploratória dos dados. A análise exploratória dos dados acerca dos lançamentos aéreos, ela permite uma avaliação do progresso operacional nesse tipo de missão.
E a identificação das variáveis que influenciam ou não no resultado é fundamental para que o esquadrão possa concentrar esforços para alcançar um aperfeiçoamento contínuo. Então, o primeiro critério foi a evolução do navegador ao longo dos anos. Nesse método, a hipótese adotada é de que quanto mais lançamentos o navegador realizar, melhor será o seu lançamento. Então, cada navegador vai iniciar com a pontuação zerada e à medida que realize uma missão de lançamento na função de navegador, esse navegador ele ganhará um ponto. E, por fim, a pontuação dos navegadores será relacionada com a distância. Foi feito um gráfico de dispersão do modelo criado e o resultado foi o seguinte. A correlação do número de lançamentos do navegador e a distância é negativo, porém é muito baixa, é de menos 0,16. O número de lançamentos é significativo no modelo, porém é responsável pela explicação de apenas 2,5% da variação da variável resposta. Ou seja, o modelo ele não pode ser utilizado para descrever o comportamento da distância baseado na quantidade de lançamentos do navegador. No entanto, ao analisar graficamente o modelo criado, podemos perceber um padrão. Se selecionarmos apenas os valores máximos de cada quantidade de lançamento e criarmos um modelo a partir desses valores, o modelo criado ele passa a ter uma correlação de menos 0,778. Esse modelo criado, o número de lançamentos é significativo e o coeficiente de determinação ele passa a ser de 0,6053. É uma melhora significativa em relação ao modelo anterior, o que nos leva a acreditar que, quanto mais lançamentos o navegador realizar, a distância máxima de seus lançamentos tenderá a ser menor. Então, por fim, as conclusões do trabalho. O único relacionamento encontrado nesse estudo foi entre a quantidade de lançamentos do navegador e a distância máxima do seu lançamento. Porém, apesar das demais correlações serem consideradas fracas, não é plausível concluir que essas variáveis não contribuam para o aperfeiçoamento operacional. Condições externas podem influenciar nessa baixa correlação, como o baixo número de missões de ressuprimento realizadas durante um ano e a concentração dessas em um único mês. Elas podem contribuir para uma não consolidação da experiência por parte das tripulações. Por fim, a contribuição do trabalho. Foi sugerido nesse trabalho uma ferramenta estatística para os esquadrões acompanharem o seu desempenho operacional. Foi identificado um método para cálculo da probabilidade de sucesso de um lançamento aéreo, dadas as dimensões da zona de lançamento, e calculado uma elipse de confiança para os lançamentos. Com isso, apresento as principais referências utilizadas no trabalho. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.